Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje mais uma vez com você, aluno do ensino médio, para a gente dar uma sequência nas aulas de Biologia, só que com foco no Enem. A nossa primeira aula que a gente vai tratar hoje vai ser o ser humano e o meio ambiente. Essa matéria, ela vai estar inserida dentro da competência diária número 3 da área de Ciências e Natureza, da matriz de referência do Enem, que fala associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. E também na habilidade 10, que é a mais focada para essa aula, que é analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transportes e ou destino de poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. E o enfoque da nossa aula de hoje, o nosso principal objetivo, nós vamos identificar os principais biomas brasileiros, tá? E caracterizar os diferentes domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Que é importante a gente saber o país que a gente vive e caracterizar a nossa vegetação, saber os nossos biomas que compõem o nosso país e o nosso estado de Minas Gerais. Para a gente dar início, a gente tem que saber o que é bioma. A gente ouve muito falar o que é bioma, mas o que realmente é um bioma? Bioma, eles vão ser ecossistemas típicos de determinados padrões climáticos que apresentariam fauna e flora semelhantes. Quando a gente vê lá nos níveis de organização dos seres vivos, nós sabemos que um indivíduo, quando eu tenho no mesmo local vários indivíduos de uma mesma espécie, eu vou formar uma população. Quando eu tenho mais de uma população em um local, eu vou ter uma comunidade. Quando eu tenho uma comunidade, um conjunto dessas comunidades interagindo com o meio ambiente, a disponibilidade de água, disponibilidade de luminosidade, temperatura, índice de chuvas, eu vou ter um ecossistema. E esse ecossistema, quando ele é característico de uma determinada região, eu chamo ele de bioma. No mundo, nós temos alguns biomas que vão ser maiores, como florestas tropicais, que está aqui em verdinho no mapa, as savanas, desertos, os polos, do Polo Norte e o Polo Sul, chaparral, campos, florestas temperadas, florestas de coníferas e as tundras. Nosso enfoque na aula de hoje vai ser os biomas do nosso território brasileiro. Mas antes da gente iniciar esses biomas brasileiros, a gente tem que saber que os biomas, eles sempre são compostos por comunidades clímax. O que é uma comunidade clímax? Em um processo de sucessão ecológica, você já deve ter visto nas suas aulas de biologia, quando uma população ela vai começar a povoar uma determinada área que foi degradada ou até mesmo que foi devastada, até chegar à comunidade final, que vai ser essa comunidade clímax, a vegetação original, ela sofre por um processo de devidas sucessões, onde novos seres vivos vão estar inserindo e vão estar habitando esse local. Isso, então, nós chamamos de sucessão ecológica. Então, nesse desenho aqui, o que a gente tem? O início de uma sucessão ecológica, onde eu tenho aqui, pode ser uma região vulcânica ou depois fruto de um processo de desertificação. Quando ela é povoada por líquens, que através dos seus esporos chegaram até lá. Esses líquens, então, juntamente com a ação do intemperismo, vão fazer, então, surgir um solo mais frágil. Com isso, vegetações menores e que necessitam de uma maior disponibilidade de água, como o exemplo de musgos, vão ser as espécies pioneiras desse local. Daí, então, até chegar à comunidade clímax, até chegar ao ecossistema em si, vão se passando por longos e longas sucessões. Outra coisa também que vai estar interferindo nos biomas são os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? Abióticos são fatores que não têm vida, água, luminosidade, temperatura. Então, esses fatores abióticos, eles vão influenciar nos fatores bióticos. Se eu tenho pouca disponibilidade de água
ou eu não vou ter ser vivo, ou eu terei seres vivos que são o quê? Adaptados a viver em ambientes que tenham falta de água. E determinantes climáticos como temperatura, pluviosidade e umidade vão ser característicos também para esse determinado ecossistema e vão dar, digamos, a cara desse bioma. Bem, vamos ver então retratos do Brasil, que vai ser os nossos biomas. A gente sabe que o Brasil, ele vai ser um país com rica biodiversidade. Nós temos várias espécies que podemos encontrar em outras partes do mundo, mas também a gente tem várias espécies que a gente fala que são endêmicas, ou seja, a gente só encontra aqui no nosso país. Nós temos 6 grandes biomas: floresta amazônica, caatinga, cerrado, pantanal, mata atlântica e pampas. E a distribuição geográfica delas, gente, não é homogênea. Elas vão ter várias áreas de transição e alguns biomas podem estar disponíveis em um extremo do país e em outro extremo. Mas existem também algumas áreas que a gente chama que são áreas parcialmente sobrepostas, que são áreas, digamos, de transição e que vão ter mais de um bioma que vai influenciar naquele tipo de vegetação ou naqueles fatores climáticos e, com isso, vão ter um visual típico, como, por exemplo, o Lavrado de Roraima, a Mata de Cocais, que fica no norte aqui do Maranhão, e a Mata de Araucária, que fica na região do Paraná e do Rio Grande do Sul. Vamos então, o bioma de Minas Gerais, nós sabemos que a maior parte de Minas Gerais, ela vai ser de cerrado, é o nosso bioma, principalmente aqui da região metropolitana, seguido também de uma grande parte de Mata Atlântica, quando a gente passa mais para o lado do litoral. E ao norte de Minas, então, nós temos o quê? A Caatinga. E algumas regiões de transição que a gente tem, nós temos também os campos rupestres, que vai ser uma variação do cerrado, que vai ser a transição do cerrado com a Mata Atlântica. E a gente vai ver ela daqui a pouquinho. Bem, o primeiro bioma, então, que a gente vai trabalhar é a floresta amazônica. Ela, cerca de 60% dessa floresta, que é um tipo de floresta pluvial tropical, uma floresta tropical porque ela vai estar entre os trópicos, e pluvial porque o índice de chuvas dela vai ser bem regular. Então, cerca de 60% dessa floresta tropical, ela vai ser no Brasil. E os outros 40% vão estar distribuídos ao norte da América do Sul. A pluviosidade e temperatura são elevadas, nós temos grande biodiversidade, existem espécies endêmicas naquela região, espécies ameaçadas em extinção. Intensa ciclagem de nutriente, pelo fato do solo da Amazônia ser pobre. Mas como assim o solo é pobre, mas tem tantas espécies? Por isso que há a intensa ciclagem de nutrientes. Os nutrientes, então, a matéria orgânica, ela vai sofrendo várias passagens de decomposição através dos micro-organismos, e nele, como a umidade ela vai ser intensa, que vai favorecer por conta da chuva, vai então ciclando esses nutrientes e vai sendo, tudo que é produzido vai ser consumido por ela mesma. Então o solo é pobre, é uma fininha camada apenas. E ele vai ser também pouco fértil. Se ele é pobre em nutrientes, automaticamente ele é pouco fértil. E nós temos 3 tipos principais de vegetação que vão predominar na Amazônia, que são chamadas de matas de igapós, matas de várzea e matas de terra firme. As matas de terra firme, gente, são aquelas matas onde elas vão ficar em uma região mais alta da Amazônia, como a gente vai ver aqui. Tá? Ela vai estar numa região mais alta, de altitude maior na Amazônia, e com isso ela não vai sofrer alagamento. À medida que a gente vai descendo na altitude, nós temos a mata de várzea, que vai ser uma mata que vai alagar em períodos de chuvosos, onde quando tem os alagamentos, os transbordamentos dos rios, ela vai alagar parcialmente. E nós temos aqui a mata de igapó, que a mata de igapó, ela vai ser o quê? Praticamente cheia ao longo de todo o ano.
Nesse outro mapa aqui, então, a gente tem que, olha, a cobertura da floresta amazônica. A gente vê, então, que a maior parte dela está aqui no Brasil. E aqui nós temos um tipo de árvore predominante na Amazônia. Reparem que as raízes delas são raízes bem fortes, são raízes do tipo de suporte, então, que vão suportar isso. E nas regiões alagadas, elas não vão sofrer interferência. E aqui uma outra planta típica da Amazônia, que são as plantas epífitas, bromélia, orquídea. Por quê? O extrato da Amazônia ela vai ser muito densa, uma floresta densa, por conta da altura das árvores. Com isso, a luminosidade ela vai passar pouco e não chega muito até o solo. Então, nós temos essas plantas, que são plantas epífitas, não são parasitas, elas simplesmente utilizam o substrato dessas árvores mais altas para se fixarem e poder pegar um pouquinho de luz solar, mas elas não vão parasitar em nada a outra planta. Nós temos, então, vários estratos vegetais, em seu relevo vão predominar as planícies. Na flora, nós temos as principais vegetações típicas da Amazônia: açaí, cupuaçu, as epífitas, a vitória régia, o guaraná, o mogno, tá? A fauna, nós temos o peixe-boi amazônico, pirarucu, guaribas, que são espécies típicas de lá, mas nós temos vários outros animais com uma grande biodiversidade. Nessa imagem, a gente tem aqui uma visão de como que é a estratificação da Amazônia. Reparem que a gente tem, então, árvores bastante altas, com as copas bem altas, que vai impedir de entrar totalmente a luminosidade. Árvores de médio porte e árvores também de porte mais baixo. E as raízes, gente, são sempre raízes tabulares, aquele tipo de raiz que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos um peixe-boi da Amazônia, que é uma espécie típica de lá, e a vitória régia, que é uma planta aquática, que fica na superfície, que pode chegar até 2 metros de diâmetro. O cerrado, que é um bioma típico da nossa região, a maior parte de Minas Gerais é cerrado, ele vai cobrir cerca de 22% do território nacional brasileiro e é o segundo bioma também mais ameaçado em extinção e degradação. Ele vai ser um bioma caracterizado com campos com árvores e arbustos dispersos em toda a sua superfície. O cerrado é um tipo de savana e o clima ele vai ser relativamente quente, com verões chuvosos e invernos secos, né? Então, a pluviosidade ela vai ser bem regular. Nós temos períodos de chuva e períodos de seca, que vão ser distribuídos ao longo do ano. O solo ele vai ser pobre em nutrientes por conta da acidez do alumínio e do ferro. Mas nada impede, se você tratar esse solo, igual alguns agricultores fazem, colocando calcário dela, ele vai se tornar um solo um pouco fértil. Nós temos então aqui um mapa com a cobertura do cerrado. Reparem que ele vem aqui para a região sudeste, vai um pouco para o nordeste e o centro-oeste. Aqui uma típica visão do cerrado. Reparem que não é uma vegetação onde você vê igual a Amazônia, só aquela floresta densa. Ela tem os períodos onde nós temos os campos, mas ao mesmo tempo nós temos árvores de pequeno, médio e grande porte, como o caso que a gente vê aqui. A vegetação ela tem características específicas. Por quê? Como passa por períodos de seca e períodos chuvosos, além de ter um solo ácido e pobre em nutrientes e também a temperatura, faz com que essas plantas tenham adaptações específicas, como é o caso de terem cascas grossas para impedir então o aumento da temperatura, troncos retorcidos. O sistema radicular, as suas raízes, elas são bem profundas, em busca de buscar água mesmo. E as folhas, elas são folhas que a gente fala, são coriáceas. São aquelas folhas onde a gente vê que ela tem uma espécie de uma cera, de um couro bem resistente. E isso vai impedir a perca de água por conta das altas temperaturas. Flora específica, o pequi, o buriti, a caatinga, o ipê, são árvores típicas do bioma cerrado. Então, aqui, olha, essa árvore aqui, igual eu falei com você, olha a casca dela, como ela é bem grossa. Isso, então, é uma estratégia dos vegetais.
A fauna, lobo-guará, a ema, não confundam ema com avestruz, nós não temos avestruz aqui. A ema, que é a nossa ave, que é típica do Cerrado, o lobo-guará. Bem, vamos fazer uma questãozinha do Enem, para a gente estar praticando sobre esses dois biomas? Então, ó, o bioma Cerrado, ele foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existem maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a intensificação da atividade turística, implantação dos parques ecológicos, exploração dos recursos minerais, elevação do extrativismo vegetal ou expansão da fronteira agrícola. Então, quando ele fala do bioma Cerrado, está falando que ele está sendo considerado um dos 25 hotspots, que vão ser aqueles pontos quentes, são áreas, então, que vão estar ameaçadas de extinção, que tem que ter um maior cuidado, uma atenção redobrada, digamos assim, sobre esse local. Então, está falando, a necessidade, então, desse tipo de ação na área mencionada tem sobre qual causa, gente? Nós sabemos, então, que o Cerrado, ele é um bioma do tipo savana, né? E vem passando por um intenso processo de desmatamento, desde a segunda metade do século XX. A atividade que gerou esse tamanho impacto ambiental foi a chegada da soja no centro-oeste. Por isso, a ação que aponta corretamente a causa do desmatamento é a que aborda a expansão da fronteira agrícola. Porque o solo do Cerrado, igual eu falei, ele vai ser pobre, ele não vai ser pobre em nutrientes, e ele é ácido. Mas se eu conseguir neutralizar, tratar essa acidez, ele é um solo considerado fértil para o plantio de soja, de milho. Isso, então, fez com que a atividade agrícola ela se expandisse nesses campos de plantação. Então, a alternativa correta vai ser a letra E, que vai falar da expansão da fronteira agrícola. Bem, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, a gente vai ver os outros 4 biomas restantes do território brasileiro. Até a próxima!